amém? Para Ele fazer a nossa pauta, Décio, para Ele dirigir a nossa vida, Rosa, é a melhor escolha, a melhor opção, amém? Então, sem mais delongas, vamos à palavra, projeta para nós, já está. Se você trouxe a Bíblia, não é? E se você quiser abri-la em João 10:10, fique à vontade. Se você não trouxe, está projetado na tela. Eu prometo ser breve, tá, pessoal? E vocês sabem que também não foi combinado, não é? Mas os hinos que foram escolhidos para o louvor estão totalmente conectados com o que vai ser dito agora. E eu não sei quem escolheu, não sei quem fez a liturgia, não estou no grupo, não sei de nada. Só estou aqui e vocês vão ver no final que está tudo conectado. Amém? Isso é coisa de Deus. Você veio para uma reunião convocada pelo Espírito Santo. Não é verdade? E nós estamos aqui para receber. Então, João capítulo 10, no verso 10, esse texto aqui, ele é chover no molhado para a maioria de nós. E as crianças também do hall do berço sabem de cor. Contudo, existe aqui algumas pérolas, e existe aqui muito ensinamento, e o texto fala assim, ó, que o ladrão, que é o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Esta é a verdade posta número 1 deste texto, que o diabo, que é o ladrão, ele vem para o mundo para roubar, matar e destruir. Mas nós temos a segunda realidade e a segunda proposta, e a segunda verdade, Vera, que está posta, que está muito clara nesse texto, que é Jesus dizendo, olha, eu vim para que você tenha vida, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Este é o panorama que está posto aqui, Paulo. O panorama é que existe uma força antagônica, que existe um inimigo que tem projetos de destruição, que tem projetos de maldade, que tem projetos de doença, que tem projetos de destruição de família, que tem projeto de degradação moral, de desgraça completa para a nossa vida e para a nossa história. O nome dele é Diabo e Satanás. Ele tem planos horrorosos para tentar executar na vida de cada um de nós. É o que o texto está dizendo, que ele, o diabo, e não sou eu que estou inventando, eu não estou forçando nada, é Jesus que disse, o diabo, o ladrão, ele vem para te roubar, ele vem para te matar, e ele vem para te destruir. É isso que está claríssimo, evidente, cristalino, no texto que está posto. Em contrapartida, Jesus diz assim, olha, ele vem para fazer tudo de ruim para você, mas ao contrário dele, eu vim para que você tenha vida. E veja, não é qualquer vida que eu me manifestei para que você tenha. Não é uma simples vida que eu me manifestei para que você tenha. Não, eu vim, eu me manifestei, eu estou aqui para que a Nara tenha vida e a tenha em abundância. Então é isto que Jesus está dizendo. E sabe que com essas duas realidades postas, o resumo é, o diabo quer acabar conosco, quer nos liquidar. Ao contrário dele, Jesus quer que nós vivamos a vida que ele tem preparado e que ele sonha para cada um de nós. Esse é o resumo daquilo que está posto aqui nesta citação de Jesus. E você sabe que, pensando em tudo que Jesus quer fazer por nós, tudo que Jesus quer fazer conosco, tudo que Jesus quer fazer através de nós, este projeto incomoda as trevas. Este projeto, o projeto de Deus para a nossa vida, desinstala o diabo do seu eixo. Este projeto, este sonho de Deus para a nossa vida, ele incomoda o inferno e as trevas, esta é a verdade. E sendo desta forma, o diabo ele levanta oposição à obra de Deus e ao próprio Cristo, em relação àquilo que ele quer fazer na nossa vida. Muitos tentam desconstruir, desfazer, desarticular Jesus e aquilo que ele tem para fazer nas nossas vidas como filhos dele. Aliás, você sabe que um desses opositores de Jesus, não é? Um desses opositores do Evangelho, um desses opositores do ideário de Deus para a nossa vida foi Voltaire.
E aí Voltaire, esse pensador lá, francês, se eu não estou enganado, ele disse no século XVIII a seguinte coisa, ele disse assim, olha, em 100 anos, eu terei a Bíblia e o cristianismo, em 100 anos, a Bíblia e o cristianismo sairiam da existência e passariam para a história. Voltaire disse isso. Em 100 anos, a Bíblia e o cristianismo passarão da existência e irão para a história. Pois bem, em 50 anos depois que ele disse isso, foi Voltaire quem deixou a existência e partiu para a história. Veja, a Sociedade Bíblica de Genebra usou a casa dele para imprimir Bíblias, milhares de Bíblias, e evangelizar toda a Europa. Mas aí no século XVIII, aí no século XIX, o Robert Ingersoll, um pensador, ele disse, olha, em 15 anos a Bíblia vai estar enterrada dentro de um necrotério, bem como o Jesus da Bíblia. Em 15 anos, Robert Ingersoll foi para o necrotério. E a Bíblia continua viva e o Jesus da igreja continua vivo. Amém? Então você sabe que Jesus, ele tem muitos opositores. Existem muitos caminhos propostos, é o diabo, são os demônios, é as trevas, são pseudo-pensadores, é muita oposição ao projeto que Deus tem para a nossa vida, é muita oposição, é muita gente contra aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós aqui na história da humanidade. Mas, eu quero te propor hoje, passa para nós, eu quero te propor hoje que, a despeito de toda oposição, a despeito do diabo lutar contra, a despeito de todo o sistema do mundo querer sufocar a voz de Jesus, aquilo que Jesus fez, aquilo que ele representa, aquilo que ele é, mesmo que se diga hoje que essa história de religião, essa história de cristianismo, essa história de um Deus que se fez homem, pode ser simplesmente mais uma história, mais um conto do que algo factível e real. Para além de tudo isso, eu, em nome de Jesus, quero te declarar hoje que Jesus, em 2026, é a melhor escolha, sim. Jesus é a melhor escolha. E aí alguém poderá dizer assim, por que Jesus é a melhor escolha ainda em 2026? Bom, eu elenquei três razões, pelas quais considero que Jesus ainda hoje é a melhor escolha para cada um de nós. E eu penso, Dagoberto, que todos nós estamos nesta mesma mentalidade. Todos nós estamos nesta mesma visão, nós partilhamos desta mesma ideia, porque nós estamos aqui ouvindo sobre Jesus. Amém? Então você concorda comigo, mas eu quero te dar razões factíveis, eu quero te dar razões concretas, porque que Jesus é a melhor escolha. Passa para nós, por gentileza. A primeira razão pela qual Jesus em 2026 é a melhor escolha, é por causa do padrão moral elevado que Jesus propõe para aqueles que o seguem. Jesus é a melhor escolha hoje, em uma sociedade pós-moderna, em uma sociedade pós-Deus. A Europa hoje é considerada um continente pós-cristão, não é? Mas eu quero te declarar, com base nesta palavra, que o Deus da Bíblia, o Deus que se fez homem e andou entre nós, é a melhor escolha, porque Ele tem e Ele propõe um padrão moral elevado. Alguém poderá perguntar o que é moral? Bom, moral é um conjunto de regras, um conjunto de costumes que uma sociedade segue na prática. Ou seja, a moral de uma sociedade são aqueles princípios e valores que esta sociedade internaliza e vive com base nestes princípios, valores, etc, etc, etc. É um conjunto de coisas, é um conjunto de ideias que faz com que uma sociedade viva com base nestas ideias, princípios e valores. Então, em Jesus, este recorte, a régua dele é alta.
Mas hoje no mundo as coisas são diferentes. Por exemplo, comentamos na classe que hoje o padrão dos casamentos é um homem. Você sabe que na Bíblia é Adão e Eva, sim ou não? Sim. Um homem e uma mulher, dois diferentes em um casamento monogâmico heterossexual. Esse é o padrão bíblico, tá bom? Mas aqui no Rio Grande do Sul, foi o primeiro no Brasil, lá na cidade de Novo Hamburgo, foi legalizado o primeiro casamento na modalidade trisal. Neste caso, um homem e duas mulheres, mas, com base na atual ideologia, pode ser porque se amam três homens, pode ser porque se amam três mulheres, pode ser porque se amam dois homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem, como está posto aqui. E um cartório aqui de Novo Hamburgo referendou, isto é um casamento, isto de fato é uma família, nos moldes modernos, porque os três se amam, e agora o trisal vai ter um filho, está esperando um filho aqui. Este é o padrão atual, moral, na sociedade. Mas este é o padrão bíblico? Não. Não vamos muito longe. Nós temos aqui esse do centro de Oclinhos aqui. Esse é o professor Alim Walker. Ele foi afastado de suas atividades como docente lá em uma universidade da Dagoberto, nos Estados Unidos, porque ele defende a seguinte tese. Antes que eu diga a tese que ele defende, eu quero te dizer que ele faz parte daquele movimento denominado Movimento LGBTQIPNA+. Ele faz parte desse movimento. A tese que ele defende é a seguinte, olha, nem sempre, escute isso, nem sempre atração sexual por crianças é imoral. Vou repetir caso você não tenha entendido. Está gravando isso aí ou não? Não está transmitindo? Está transmitindo? Você que me ouve. Olha que patifada se transformou o mundo. Um professor disse em um seminário, não é, de docentes, que a atração sexual, João Tadeu, por crianças, nem sempre é imoral. Este é o padrão atual, moral ou amoral ou imoral, aonde a sociedade está submersa, está imergida nele. Aí, aqui, trazendo aqui o assunto aqui para o Brasil, porque a gente começou em Novo Hamburgo, foi para a América, mas agora vamos voltar para o Brasil. Você já ouviu falar da Andressa Surak? Tá bom. Você sabe que ela esteve quase morta no Hospital Conceição, em Porto Alegre, porque ela injetou aí PMMA na coxa, no glúteo, se transformou para ficar turbinada. Aí quase morreu. Foi para a igreja do Macedo, mas disse que estava sendo achacada financeiramente e voltou para a sua vida antiga. Aí a Andressa Surak, ela agora produz conteúdo adulto. Alguém sabe o que significa produzir conteúdo adulto? Levante a mão. Tá bom. Produzir conteúdo adulto é isso aí, que você sabe o que é. O fato é que algumas coisas estranhas estão postas aí. O filho dela é o câmera dos vídeos adultos que ela produz. Mais interessante ainda é que agora, nos últimos tempos, ela e o filho produziram conteúdo juntos. Ela, a mãe, é a atriz, e ele, filho, é o ator, na produção do conteúdo adulto. Esta é a sociedade aonde nós estamos inseridos. Este é o padrão imoral atual. Esta é a realidade que se nos apresenta hoje, aonde atração sexual por crianças não é um problema, aonde casamento a três, aonde ninguém é de ninguém, não é um problema, e aonde uma mãe, ela produz porneia com o filho. Este é o padrão da sociedade aonde nós estamos inseridos. A pergunta que se estabelece é aqui: se parece com Jesus? A pergunta que se estabelece aqui: se parece com a ideia original de Deus para a humanidade? Se parece, sim ou não?
Aí a outra pergunta que se entrepõe aqui é: será que nós é que de fato somos estúpidos, ignorantes, retrógrados, que nós somos uns ETs que não entendemos que a sociedade moderna está caminhando para o progresso e não para o cheiro de mofo, não para o museu? Será que nós é que estamos errados, sim ou não? Não, nós estamos certíssimos. Nós estamos defendendo a bandeira correta, nós estamos servindo ao Senhor da igreja, nós estamos seguindo aquele que tem um padrão moral elevado, que recorta a moralidade por cima, aquele que eleva o padrão, aquele que diz assim para aquela que foi pega em pecado. É óbvio que existiam ali muitos pecadores condenando, mas para esta que foi pega, que estava sendo ali achacada, ele diz assim: olha, eu também não te condeno, mas vai e continue pecando, vai e continue produzindo conteúdo adulto com seu filho, vai e continue fazendo casamento a 3. Não se parece com Jesus essa frase. A frase dele é: vai e não peques, ou seja, vem para o meu padrão. Número 2, por que Jesus é a melhor escolha, gente? Por causa do padrão que ele propõe. E a régua dele é alta, amém? Graças a Deus. Número 2, passa para nós. O que eu disse até então está relacionado para o lado de fora. Está relacionado para um mundo que não é o nosso. Isso é o submundo. É esse mundo aí que eu acabei de trazer. Só que agora mudou, agora vem para dentro. Agora é aqui dentro. Por que seguir Jesus é a melhor escolha? Por causa do padrão ético dele. O que é a ética? Em termos gerais, a ética é quando você olha para a moral, aquela que a gente viu antes, a ética olha para a moral, pensa sobre ela, conversa a respeito dela, filosofa a respeito dela e aí pratica. Em tese, em linhas gerais, isto é a ética. A ética é o pensar sobre a moral, debater sobre a moral e efetivar esta moral que foi pensada. Então, a ética, em linhas gerais, é isso. Aí eu tenho aqui alguns testemunhos na minha história de caminhada cristã para trocar com vocês. Eu comecei minha vida profissional e na maioria das vezes eu trabalhei com pessoas que se auto-intitulavam crentes. No ano de 2001, eu trabalhei para um sujeito que ele dizia o seguinte: olha, aqui no Brasil, para você conseguir sobreviver como um empresário, para você conseguir sobreviver a este emaranhado de impostos que existe, mas eu concordo em partes com o que ele estava dizendo, até aqui eu concordo. O Brasil é uma miscelânea de impostos, para você sobreviver como um empresário é difícil. Para empregar pessoas é difícil, tudo é difícil, isso é difícil, eu concordo. Só que ele tinha uma regra na empresa dele. Qual é que era a regra? Aqui na minha empresa não se emitem notas fiscais. Não tem nota fiscal aqui, porque é impossível trabalhar e emitir notas fiscais. Se você emite notas fiscais, você não conseguirá jamais ser um empresário bem-sucedido. Certo ou errado? Bom, hoje eu trabalho em uma empresa, são 6 unidades espalhadas pelo sul do Brasil. São 2 sócios os donos. Nenhum deles tem uma religião, eles não são confessionais, a empresa não é confessional. A empresa vende cerca de 10 milhões por mês nas 6 unidades. Nenhum produto sequer sai da empresa sem que exista nota fiscal. O crente não queria emitir notas fiscais. Mas um não crente não trabalha sem notas fiscais. O comportamento do crente parece ético? Será que ele entendeu a moral cristã? De dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Bom, mas tem mais. Eu fui para um outro trabalho, para também uma empresa de um outro pseudo-cristão.
E na empresa dele era mais ou menos assim. Eu vou trazer para o meu mundo conhecido, que é o mundo da peça e do ramo de reforma de motor. Digamos que o João Tadeu, que reforma motores, você leva o carro lá no João Tadeu e ele te cobra R$1.000 para trocar 10 peças dentro do seu motor e reformar. Esse é o combinado. Você paga 1.000, ele troca 10 peças, você sai com o seu motor reformado. Só que daí, você paga lá o João Tadeu e dá 1.000 pila para ele. Quando ele vai abrir o motor do seu carro, ele vê, não, mas essa peça eu não preciso trocar. Tira, ficou só 9. Aquela outra, não preciso trocar, ficou só 8. Aquela 7ª, epa, isso aqui dá para consertar. Vamos dar um jeito. Não vamos botar nova, ficou só 7. Ah, mas aquela ali, assim sucessivamente, até que fica 2 ou 3 que, não, essa aqui temos que trocar. Vamos trocar. Aí você vai lá, busca o seu carro no João Tadeu, pagou por 10 peças e mão de obra, tudo novo, mas você está levando, de fato, dentro do cofre do motor do seu carro, você está levando 3 peças novas, algumas que deram um banho térmico, um banho químico e a mão de obra. E você vai embora feliz, pensando que está tudo standard e tudo novo lá dentro do motor do seu carro. Mas ele não deu desconto para você dos R$1.000 que você pagou, pelas peças que o João Tadeu deixou de colocar. Isso parece ético, sim ou não? Eu já vi acontecer. Aí, trabalhei em outro. Olha para você ver como é que é interessante. Trabalhei em outro, que era vender construção. Nós vamos construir esta igreja. Só que o caixa da empresa, da construtora, já estava muito comprometido, porque não havia um salário para cada pessoa que trabalhava. Era uma empresa familiar. E aí, seguinte, precisei de um carro novo, pega do caixa da empresa, compra. Precisei trocar lá o meu imóvel, pega do caixa da empresa, compra. Aí, vocês foram lá e me contrataram o nosso escritório para construir esta igreja. E aí vocês deram um valor de entrada, deram 50 mil para que a gente construa essa igreja. Só que a gente sabe que o caixa da empresa está no negativo, porque eu estou pegando do caixa da empresa para usar na minha vida particular, sem que seja um salário. Eu estou só pegando de forma aleatória, usando o dinheiro que era para enfim, construir as obras. Aí eu pego o dinheiro da sua entrada e te prometo, daqui tanto tempo a sua obra vai estar entregue, nós já temos o projeto, nós já temos o material contratado, está tudo certo. Aí você me dá a entrada, você me dá lá os seus 50 mil. E aí eu já pego estes 50 mil e começo a tapar o rombo que eu deixei das outras obras e começo a passar cheques para comprar o material para esta obra, começo a dar cheques para 30 dias, sabendo que eu não tenho o dinheiro que você deu de entrada, porque o dinheiro já ficou para trás das dívidas que eu deixei para trás e não paguei. E aí você começa a dar aquele cheque de crente, né? Breve virá, breve voltará. Sabe como é? Aquele cheque que você dá, mas ele breve volta para você. Ninguém me contou, eu trabalhei nestas empresas. E agora a cereja do bolo. Você sabe que a gente se mudou para Alvorada, mas a gente tem residência em Gravataí. O que ocorre? As casas lá, que era do meu pai e a minha, estão alugadas. Aí, eu aluguei uma das casas para uma irmã. Ela se dizia irmã. A irmã Maria, ela se casou com o Joãozinho. O Joãozinho não era crente. E Joãozinho tinha um pai, Antônio. Isso é o nome em tese, tá, pessoal? Que está gravando. A Maria e o Antônio viviam em pé de guerra. Maria e Antônio. E o Joãozinho não era da igreja, usava drogas, era um viciado, mas aí se libertou e teoricamente veio para os caminhos. Aí a Maria e o Joãozinho tiveram uma filha. Bom, depois de algum tempo, e isso aconteceu tudo enquanto eles inquilinos lá. Depois de algum tempo, Maria e João se separaram. Não deu mais certo. E a Maria e o Antônio estavam sempre em pé de guerra por conta da pensão da menina.
Só que daí um dia, o João morreu em um acidente de trânsito. Torou a cabeça no meio, estava alcoolizado, usando drogas, etc. Morreu, o cara morreu. Aí, a Maria, que estava sempre brigada com o Antônio, que era o pai do marido que morreu e avô da menina, começou a aparecer umas fotos nos stories do WhatsApp, Instagram, fez Instagram, sabe? Senhorinha de 50 e poucos anos já. Começou a aparecer umas fotos, foto em família. Antônio, Maria, a menina e os 2 filhos que ela tinha de um outro casamento. Calma aí que você vai ver até onde vai parar isso aí. Eu falei para Deise, eu falei que essas fotos estão esquisitas. Não, nasci ontem. Para resumir, a Maria casou com o Antônio. E agora, o Antônio é o pai da neta. Entendeu? O Antônio, aquele que viveu em guerra, ele é o pai da neta. Menina com 11 anos. O que vai acontecer na cabeça dela? Isso também ninguém me contou. Aconteceu lá. E um dia ela me disse, isso é uma bênção de Deus na minha vida. Sério que é? Sério que é? Parece com a ética de Jesus? Quantos homens bons existem no mundo? Quantos cristãos existem por aí sem uma esposa? Ela precisava casar com o avô da filha. Estou ouvindo um silêncio constrangedor aqui, mas é isso que aconteceu. Aí agora para o final ela morreu, teve um AVC e morreu. Parece com a ideia e o plano de Deus para a nossa vida? Não. O padrão ético de Jesus é elevadíssimo. Passa para nós para finalizarmos. Jesus nos propõe uma vida livre, curada e eterna. Vou repetir. Jesus nos propõe uma vida livre, curada, de dentro para fora. E Jesus nos propõe, de quebra, uma cidadania celeste eterna. Isso ele propõe, amém? Agora, alguém poderá dizer, nos dias atuais, poderá fazer o seguinte questionamento: a vida cristã é livre? Sério que é livre? Como assim a vida cristã é livre? Vamos pensar a respeito disso. Você é cristão, você não pode beber. Você é crente, você não pode passar a perna nos outros. Você é crente, você não pode pegar a mulher alheia, não pode ficar com com o namorado da outra. Você é crente, você tem que pagar os seus impostos. Você é crente, você não pode fumar. Você é crente, você tem que honrar os seus compromissos. Você é crente, tem que ser marido de uma só esposa. Você é crente, tem que ser um bom pai. Você é crente, não pode comer isso, não pode ir aquilo, não pode fazer aquilo outro. Que história é essa que ser crente é vida livre? Parece estranho, não é verdade, que a gente diga, que eu venha dizer a vocês que a vida cristã é uma vida livre, mas em contrapartida nós temos um monte de nãos postos sobre a mesa. Não parece paradoxal? E aí, quando nós vamos para a palavra, é interessante também ver que, como alguns cristãos ouviram não de Deus, a começar do início de tudo. Você sabe que Deus chegou para o primeiro casal, para os primeiros habitantes aqui desse nosso mundo torto, como está hoje. Deus chegou para eles e falou assim: olha, vocês podem usufruir de tudo, mas daquilo lá, daquela árvore lá, vocês podem sim ou vocês podem não. Não. Então, já no início de tudo, tinha um não envolvido. Depois de um tempo, deixa eu pensar, depois de um tempo, então o primeiro casal recebeu um não de Deus. Isso é vetado, não pode. Aí depois de um tempo, quem sabe, Deus olha para Sansão e fala assim: Dalila, sim ou não? Não. Dalila, não. E não vamos longe, estamos falando a pauta hoje é Jesus, né?
A estrela hoje é Jesus. Você sabia que Jesus também ouviu o não de Deus? Jesus ouviu o não de Deus. Jesus estava lá para entregar a vida dele por nós, para nos salvar, para nos resgatar, mas ele também era homem. Ele olhou para o pai dele e falou assim: será difícil, vai envolver dor. Olha como eles estão, olha como eles tratam os profetas. Vai doer, porque eu terei que ficar afastado, isso é Jesus falando, eu vou ter que ficar afastado do Senhor, porque eu sei que haverá separação, eu sei que haverá dor, eu sei que será difícil. Aí, para arrematar a ideia, Jesus olha para o pai e fala assim: se possível, passe de mim. Passa de mim esse cálice. Lá de cima, o pai, com dor no coração, sabendo de tudo que iria e teria que acontecer, com lágrimas nos olhos, ele olha para o filho dele e fala assim: ei, meu filho amado, para quem outrora o pai havia dito: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer, lá no batismo. Para este filho, o pai olha para este filho implorando: se possível, passa de mim esse cálice, ô Igor. E aí, o que o pai diz para este filho? Não. Quem já disse não para um filho ficou com o coração, mas o não era necessário. Alguém poderá dizer: o cristianismo é a religião do não. Ei, eu quero te dizer, é verdade, você está certo. O cristianismo é a religião do não pode mentir, não pode roubar, não pode passar a perna nos outros, tem que ser honesto, tem que ser marido de uma só esposa, tem que honrar compromisso assumido, tem que ter um padrão moral elevado, tem que amar, tem que agir com justiça, tem que ter integridade. Isto é sim a religião cristã, a religião que diz não para o mundo e a religião que diz sim para a vontade de Deus. Por isso nós somos livres. Por isso que Jesus hoje é a melhor escolha, porque Ele nos liberta de tudo isso que está aí. E isso promove cura, de dentro para fora. E para finalizar, agora mesmo, depois de nos desarrumar em relação ao mundo, e nos arrumar em relação ao mundo celeste, depois de nos fazer ser sal da terra, luz no mundo, impactar a sociedade, depois de nos curar interiormente, fisicamente, a promessa última, a nota tônica, a dose mais forte é: haverá vida eterna. E aí eu fui criado por pais adotivos, você sabe da história. Só que eu tinha, por parte da minha mãe biológica, 3 irmãos. Descobri esses 3 irmãos na rede social. A minha mãe biológica já morreu, aos 42 anos, teve depressão, foi para o hospital, de lá não saiu mais, morreu, não se sabe de quê, mas tinha depressão. Um dos meus irmãos, o mais novo, morreu assassinado porque se envolveu com a esposa de um traficante. Foi assassinado. O pai deles foi assassinado por um vizinho por causa de um desentendimento. Tomou 2 tiros no peito e morreu. Isso o pai deles não é meu pai biológico também. Meu pai biológico não sei quem é. Nunca fui apresentado a ele. Mas o pai biológico deles, que são meus irmãos por parte de mãe, também morreu assassinado. Resta minha irmã, que tem uma vida normal, e este meu irmão. Conheci eles através das redes sociais, como uma indicação de amizade, e o nome dele, por ser muito heterodoxo, muito diferente, e eu sabia do nome dele, o nome dele era Noslen. Noslen por quê? Porque o pai dele era Nelson, então Noslen ao contrário. Isso eu lembro que a minha mãe biológica me dizia, porque eu vi esse rapazinho de fraldas quando eu ainda tinha contato com a minha mãe. Pois bem, para finalizar.
Nós era cabeleireiro, bom cabeleireiro. Nesta foto, o Noslen estava minimamente conhecendo o Evangelho. Eu fiquei sabendo disso porque ele me contou em uma das vezes que a gente se encontrou. Ele estava indo na igreja do R.R. Soares. A teologia lá não é boa, mas entre o mundo e o missionário Soares, fique no missionário Soares, tá bom? Pode ser que um dia a luz da verdade maior esteja sobre você, mas aqui, nessa foto onde ele está bonitão, né, ele estava lá no missionário Soares, lutando contra a homoafetividade, lutando contra as drogas e tentando vencer o HIV. Ele tinha HIV, era homossexual e viciado em drogas. Nós nos conhecemos mais ou menos nesta fase, através de uma indicação do Facebook. Como é a vida, né? Será que foi o Facebook mesmo que nos aproximou? Não sei. Veja, ele não teve forças para continuar no caminho lá no missionário Soares. E aí ele voltou para o mundo das drogas. Ele voltou para sexo homoafetivo de forma recorrente. E ele não quis mais saber de religião. E esta é a última foto que ele tirou, estando no hospital, e depois disso ele fugiu do hospital, foi para a boca de fumo e foi encontrado morto de overdose. Essa é a história do meu irmão. Eu não estou aqui para questionar se ele está salvo ou perdido, não é essa que é a pauta, não é sobre isso que eu estou falando. Mas, na minha visão humana, e eu também não estou questionando os motivos, a história da vida dele, não é sobre isso. Mas na minha visão humana, ele não fez a melhor escolha. Não é um juízo de valor sobre a pessoa dele, mas na minha visão ele não fez a melhor escolha para ser curado e para ter a vida eterna. Passa para nós. E ele acabou morrendo em virtude de tudo aquilo que o assombrava, que é a obra que o diabo queria fazer na vida dele. E eu fiquei pensando, e não é sobre ele, agora é sobre mim. Eu fiquei pensando onde eu estaria. Passa para nós, tem um último slide. Passa para nós, eu fiquei pensando onde estaria eu se tivesse ficado naquela família. Morto, assassinado por um vizinho, porque estaria protegendo o meu padrasto. Quem sabe teria me envolvido com a irmã da mulher que o meu irmão se envolveu, e aí as duas seriam, quem sabe, pessoas ligadas ao tráfico, e aí o meu irmão morreu, assassinado, e eu, para defendê-lo, poderia ter morrido também. Ou quem sabe eu poderia ser homossexual, ter casado com outro homem, me envolvido no mundo das drogas, depois de ver a minha mãe morrer, minha mãe biológica, né, morrer em uma cama de hospital, sem um motivo, né, físico aparente. Aonde estaria eu? Só que Jesus tinha outro plano para mim. De uma vida livre, curada e eterna. E a pergunta que eu vou te transferir hoje é: você também quer esse Jesus? Você quer o padrão moral que ele oferece, que ele propõe? Você quer o código ético que ele ensina? E você está disposto a abrir mão de tudo aquilo que o mundo nos oferece para casar com ele, que é o noivo? Eu pressuponho que você está aqui, e se você está aqui, a sua resposta é afirmativa, você quer. Então, se você quer Jesus, eu te prometo, ele tem vida em abundância para oferecer a cada um de nós. Ele me proporcionou uma vida abundante. E não é sobre riqueza, sobre dinheiro, não tem nada a ver com isso. É sobre ter vocês, sobre ter uma igreja, sobre ter uma família. É sobre estar distante dessa patifada, não é sobre isso. O Evangelho é isso, é sobre o que Jesus faz em nós e através de nós.
A Cléria quer? A Jaque quer? A Yara quer? Eu quero. Amém? Que Deus nos abençoe poderosamente. Coloca para nós tudo por Ele. E nós vamos encerrar a reunião sabendo que Jesus, em 2026, ei, não se engane, não se engane. Não é o que a TV te propõe, não é o que a política te propõe, não é o que o pensador A ou B te propõe, não é o que a Anitta diz que é legal, não é nada, esquece isso. É o que Jesus diz que é. E quando a gente segue, a nossa vida está salva. Amém, João Tadeu? Salvação, vida eterna, vida curada, vida liberta, é isso que Ele quer para cada um de nós. Se você crer e permitir, Ele vai entrar e a sua vida será a vida abundante que Ele quer te proporcionar. Amém? Graças a Deus. Vamos cantar. Cantar junto aqui.